Olá, tudo bem, turma do 5º ano? Aqui é a Prof. Rafa e hoje a gente vai dar início à nossa terceira videoaula de arte com conteúdo do 4º bimestre da nossa disciplina de arte. Muito bem. Pessoal, a gente está falando sobre os instrumentos musicais desde o início do bimestre, né? A gente está descobrindo um pouco sobre esse universo dos instrumentos musicais. Sabemos que a música é uma das linguagens da arte e hoje a gente vai voltar um pouquinho para a linguagem das artes visuais. Sim, mas a gente não vai deixar de falar dos instrumentos musicais, não. Porque hoje a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho de um artista que adorava se inspirar em instrumentos musicais para desenvolver suas composições. E a gente vai conhecer um pouquinho desse movimento artístico que fez parte aí da história desse artista, que se chama cubismo. E o nome do artista que a gente vai conhecer hoje é Pablo Picasso. Isso mesmo, pessoal, Pablo Picasso. Pablo Picasso é essa figura aqui, e ele morreu lá com seus 90 e poucos anos, e isso significa que ele produziu muita arte durante toda a sua vida. Mas nem em todo tempo o Pablo Picasso foi um cubista. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria falar com vocês algo que eu repito sempre nas aulas, mas eu vou reforçar aqui. A gente fala sobre movimentos artísticos, movimentos estéticos da arte. Quando a gente fala sobre um movimento artístico, a gente está falando sobre um determinado período em que alguns artistas desenvolvem trabalhos artísticos que têm a mesma linguagem, que têm o mesmo conceito, a mesma proposta, a mesma ideia. E quando a gente fala do cubismo, a gente está falando de um momento em que a arte estava se reinventando, a gente está falando do período moderno da arte, e os artistas eles estavam se desprendendo daquele modo antigo, clássico de fazer pintura, como a gente conheceu lá no Renascimento, com a Mona Lisa, o Leonardo da Vinci. Então os artistas eles estavam se desprendendo daqueles ideais na pintura, e eles estavam se tornando mais libertos, eles estavam criando com mais liberdade. E aí nasce então, nesse momento de grande liberdade, o cubismo. O cubismo a gente sempre relaciona ao Pablo Picasso porque ele foi um dos grandes nomes desse movimento artístico. Mas outros artistas foram tão importantes quanto ele, como Braque, e aí a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre eles, Fernand Léger, outros artistas que também fizeram parte desse movimento artístico. E para começar, eu queria dizer uma frase que o Léger falou, que diz assim: a arte consiste em inventar e não copiar. Então tudo que a gente vai ver agora aqui é arte. A gente não está falando de uma arte que representa de maneira mimética, ou seja, de maneira realista algo. A gente está falando de uma arte que cria, que desenvolve a partir de uma imagem. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o cubismo. Antes disso eu queria falar sobre ele. O Picasso foi um artista espanhol que ficou conhecido no mundo todo pelas suas pinturas, e é muito interessante se a gente olhar todo o trabalho desse artista, a gente vai ver como o trabalho dele vai se modificando conforme o tempo. E a gente sabe que o artista ele vive muito tempo, né? O trabalho dele fala muito do tempo em que ele está vivendo. Então artistas como ele viveram períodos pós-guerra, momentos difíceis da história, e a arte ela reflete todo esse contexto social em que o artista vive. E hoje a gente vai falar especificamente desse momento em que ele trabalha esse movimento artístico que é o cubismo, que acontece lá de 1908 a 1914, né? Então, a partir desse período, Picasso e outros artistas passam então a criar imagens que, na verdade, não representam de uma maneira real algo, algum objeto, alguma pessoa,
pessoa ou alguma figura, mas que trabalham de uma maneira mais geometrizada. Então, a gente brinca que o cubismo, na verdade, esse nome se deve, na verdade, à crítica que foi feita por um artista chamado Henri Matisse, onde ele visualizou um quadro de um dos cubistas e ele falou assim: nossa, essa arte não passa de um monte de cubinhos. E aí então esse nome acabou ficando por conta dessa crítica ali que foi feita pelo artista. E aí a gente percebe que, na verdade, o cubismo, ele não está preocupado com uma perspectiva real. Então a gente percebe que a gente brinca que é como se os artistas eles picotassem as formas, como se eles abrissem aquele cubo, aquela forma, e aí eles representam de uma maneira diferente essas imagens. Então aqui a gente tem mais um período, uma das fases mais antigas do Picasso, uma das últimas fases do Picasso, do cubismo, onde ele retrata a Dora Maar, que foi uma namorada dele, e aí a gente percebe que quem é que tem o nariz desse jeito? Quem é que tem o olho desse jeito, né? Então, vejam a liberdade que esses artistas trouxeram para a arte, no sentido da representação da figura. Então, a gente percebe que tudo aqui é mais chapado, né? Não tem tanto volume como nos trabalhos mais realistas. Essa daqui é talvez uma das obras mais importantes desse movimento cubista, que se chama Demoiselles d'Avignon, onde o Picasso constrói ali essas figuras, esses corpos dessas mulheres, e a gente percebe que no rosto delas também existe uma perspectiva totalmente diferente das que a gente percebia lá no período clássico. E conseguimos perceber também aqui que algumas delas parecem até estar com máscaras. E é isso mesmo, o Picasso se inspirava muito nas máscaras africanas para produzir seus trabalhos. Esse trabalho é um grande símbolo do movimento cubista. Essa daqui é a Guernica, onde o Picasso fez um mural e ele representa aqui nessa obra os terrores de uma guerra. Então, a gente percebe também aqui reflexos desse estilo cubista, né? Quando ele coloca esses olhos assim, em posições diferentes, é como se os bonecos eles estivessem sendo abertos, né? Picotados ali pelo artista e representados de uma maneira bem diferente. Aqui também a gente tem a mulher chorando do Picasso. É possível perceber também grandes características. E é importante que vocês saibam que o cubismo teve várias fases, né? Essa é uma das últimas fases aí. Aqui a gente tem uma das primeiras fases do cubismo e é aqui que a gente precisa conversar, porque nesse momento aqui a gente consegue perceber a relação do Picasso com os instrumentos musicais. E aqui, ó, nessa imagem ele mostra um homem tocando um instrumento e aqui um instrumento musical também. A gente sabe que um violão realmente não tem essa forma, esse volume, mas como a gente falou, como a gente viu naquela frase que o Leger falou, a arte consiste em inventar e não em copiar. Então, os artistas do cubismo, eles se inspiravam nas figuras, nos objetos e criavam então a sua interpretação deles, partindo sempre de uma geometrização, né, de algo meio quadrado, meio anguloso. E nesse momento surge também uma técnica nova na arte, que se chama assemblagem, ou então técnica mista, ou então colagem, que a gente pode chamar também, colagem mista. É quando o artista, ele não só apenas desenvolve o trabalho utilizando a pintura, a
diversos materiais, certo? Por fim, a gente tem aqui uma obra do Picasso tridimensional. Quando a gente fala de tridimensional, a gente está falando de uma obra que pode ser observada em todos os ângulos, certo? Então, tudo que é tridimensional a gente consegue observar frente, verso, laterais, em cima, embaixo. E com o papelão ele desenvolve esse violão com uma pegada bem cubista e super interessante. Então, gente, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho desse artista hoje. Lá na página de vocês da apostila, na página... Só um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Lá na página 13 da apostila de vocês. Tem algumas dessas imagens que eu mostrei para vocês aqui. Vocês podem observar lá. E eu gostaria, então, que vocês fizessem agora... uma assemblagem. E a gente vai fazer isso inspirado nesse trabalho do Pablo Picasso. Então vocês vão escolher um instrumento musical que vocês achem interessante e vocês vão criar uma composição através da técnica mista, da colagem. Então vocês vão pegar lá um suporte, que pode ser uma cartolina, um papelão, um papel mais durinho. Prof, eu não tenho, então pode ser um papel sulfite mesmo, mas quem tiver um papel maior, de preferência, fica mais interessante o trabalho. E aí vocês vão selecionar materiais com texturas diferentes e vocês vão criar uma composição pensando na forma de um instrumento musical, mas não de maneira realista. Vamos pensar como os cubistas. A gente vai criar um instrumento musical de maneira decomposta. A gente vai trabalhar com ele tirando as partes, desdobrando esse instrumento, criando um novo olhar para aquele instrumento. Então eu não quero que vocês façam um instrumento realista, que vocês mostrem a forma perfeita do violão. Vocês vão pegar partes desse instrumento e vocês vão criar então uma colagem, uma assemblagem utilizando diversos materiais. Ok? Então fica essa como a nossa atividade da aula 3. Um super beijo para vocês e tchau, tchau!